Essa apresentação é sobre pesquisa com a Web of Science, uma das bases que a gente tem acesso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul através do portal de periódicos da CAPES. Esse módulo sobre a Web of Science é um módulo que, dentro dos 8 passos da pesquisa que o sistema de bibliotecas usa para estruturar os cursos do Super 8, tem bastante a ver com a área de recuperar e acessar. Então, a gente já passou das etapas iniciais de identificação pelo menos num nível mais básico do problema e do assunto de pesquisa. A gente tem uma certa ideia de quais os documentos que nos atendem e vai fazer a pesquisa na base, porque acredita que a Web of Science pode nos ajudar a encontrar a documentação que a gente busca. Para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da Web of Science e das suas características. A Web of Science é uma base referencial e multidisciplinar, ou seja, ela procura indexar, ter registros sobre materiais que representam todas as áreas do conhecimento científico. Ela é referencial porque ela tem os registros desses documentos, mas não os documentos dentro da base. Isso é um elemento importante, porque isso é importante a gente saber que a gente pesquisa dentro dos registros que a base possui, e não dentro do texto completo. Então, a pesquisa por palavras do texto completo necessariamente não vai trazer os mesmos resultados do que se a gente conhecer a base e procurar entender as formas como ela representa os assuntos que a gente está buscando. Ela é uma base que cobre principalmente periódicos, cerca de 20 mil títulos de periódicos, que são escolhidos para serem vinculados à base a partir dos critérios de seleção que estão indicados nesse link. Ela inclui também alguns outros materiais, e esses materiais eles são distribuídos numa coleção que é chamada coleção principal da Web of Science. Essa coleção inclui um índice da área de ciência, o índice da área de ciências sociais, o índice da área de artes e humanidades e também alguns índices de anais de eventos e fontes emergentes. Essa é a coleção principal, mas a Web of Science também permite buscar em algumas outras bases, como é o caso do conteúdo da Cielo, que pode ser recuperado através da Web of Science e de alguns outros índices de periódicos da Rússia e da Coreia, além da pesquisa por patentes. A distribuição do conteúdo da Web of Science, esse é um retrato feito com base naquilo que era fornecido em 2017, então a gente pode ver que a grande maioria ainda são os artigos de periódicos, mas existe um número também de trabalhos publicados em anais de eventos e alguns outros tipos de materiais. Então, quando a gente vai na web, a gente vai fazer uma busca na Web of Science, o tipo de documento que a gente vai encontrar são a princípio esses aqui. É importante saber isso porque eventualmente esses documentos são aqueles que atendem às nossas dúvidas, mas às vezes se a gente estiver procurando outro tipo de documentação, nós vamos ter que buscar em outras bases. Bom, como é que a gente faz o acesso à Web of Science? Num computador que tem acesso à rede da URGS, a gente pode pesquisar tanto pelo portal de periódicos da CAPES, quanto pela página das bibliotecas da URGS.
Em casa, é preciso, antes de ir nessas páginas, fazer a configuração de proxy. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para demonstrar a questão da configuração de proxy no Windows. Embora existam outras maneiras de fazer essa configuração no navegador ou dependendo dos sistemas operacionais. Nas notas compartilhadas tem o link para o tutorial de acesso de configuração do proxy conforme o sistema que vocês estiverem utilizando. Bom, então, para a gente acessar as configurações de proxy no Windows, a gente pode pesquisar simplesmente por proxy. E nessa tela de configurações, na opção Configuração de Proxy Manual, a gente vai ativar. E vocês podem perceber que aqui essa opção já está marcada, porque a gente vai fazer a configuração uma vez só e depois vai ser possível ativar ou desativar. Então, no endereço, a gente vai colocar http://chascproxy.urgs.br e a porta 3128. Independente da forma como a gente for configurar o proxy, esses dados de endereço e porta vão ser sempre os mesmos. Aqui no Windows a gente precisa salvar. E agora eu vou abrir uma aba do navegador. Então ele já solicitou o meu login e senha, que vai ser o cartão e a senha do portal. Então, vamos às formas de acessar a Web of Science. A gente pode ir pelo portal de periódicos da CAPES, ou pela página das bibliotecas da URGS. Tá demorando um pouquinho mais do que o normal. Eu vou tentar uma configuração alternativa, só um instante. Eu vou fazer, ao invés da configuração no Windows, uma configuração no Firefox.
Então, é uma configuração que a gente faz através da parte de conexões, das opções. Mas os dados são o mesmo, chasquiproxy.urgs.br 3128, a porta. Ok, ele solicita os dados de acesso. Vamos tentar novamente. Portal de periódicos CAPES. Ok, agora foi mais rápido, acho que agora vai. Ou também pelas bibliotecas da UFRGS. Ok. Então, no portal de periódicos da CAPES, nós vamos acessar o Web of Science da seguinte maneira. Aqui na busca, por padrão, ela está configurada para assunto, mas a gente pode buscar por bases específicas. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e seleciona a opção de busca por base. E começa a digitar o nome da base. Existe um auto-preenchimento, então eu vou selecionar e vou enviar. Então, está aqui a Web of Science. No site das bibliotecas da URGS, essa informação está aqui na área de pesquisa, fontes de pesquisa online. Sabrina, sim, é normal ele solicitar o proxy com uma certa frequência. Inclusive, por isso é que eu prefiro a configuração no Firefox, porque aí ele só solicita usuário e senha para o navegador e não tenta solicitar a configuração de proxy para outros serviços do meu computador que usem a rede também. Então, eu acho conveniente o uso no Firefox por causa disso. Eu limito onde ele vai fazer a solicitação de usuário e senha para o navegador. Inclusive, se eu tiver um segundo navegador na máquina, eu posso estar com um navegador conectado à rede da URGS, utilizando as bases de dados, e outro navegador utilizando outros sites que não tenham uma função acadêmica específica. Aqui, na lista de fontes de pesquisa, eu posso pesquisar também mais diretamente por Web of Science. E aí aqui vai me trazer a lista. Vai me trazer na lista, e essa página também me permite buscar uma série de outras bases, conforme determinados critérios que podem ser interessantes para minha pesquisa ou não. Então, pelo portal da CAPES, a gente vai clicar aqui e conectar na interface nativa. Ok, então essa aqui é a carinha principal da Web of Science. Antes da gente iniciar a pesquisa, eu vou voltar para a apresentação para a gente ver alguns elementos que vão ser importantes na hora que a gente for fazer a pesquisa em si. Então, aqui as formas de acesso. Ok. Então, quando a gente está trabalhando com uma base de dados, a gente precisa pensar numa estratégia de busca. E para fazer isso, a gente precisa conhecer os recursos que a base oferece. A
A Web of Science oferece alguns recursos básicos, que quase todas as bases vão oferecer, e talvez vocês que já tenham feito outros módulos do Super 8 já tenham acompanhado e visto essas possibilidades, que é o uso dos operadores booleanos, né? Então, o AND, para associar, para limitar os resultados a registros que tenham os dois termos que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, Neuroscience and Memory vai recuperar só os registros que têm ambos os termos. Então, o AND, ele limita os resultados. Por padrão, é o operador que as bases trabalham, porque geralmente nós tendemos a pesquisar por associação de termos ou por expressões. Outro operador booleano que a gente pode utilizar é o OR, que diferente do AND, ele, ao invés de limitar, ele vai expandir os resultados. Por quê? Porque ele vai trazer os registros que tenham tanto um termo quanto o outro, quanto os registros que tenham os dois. Então, numa pesquisa por Neuroscience or Neurology, nós vamos ter registros que têm um ou outro termo, ou os dois no mesmo resultado. E o NOT, ele também ele é um limitador. Então, ele traz todos os registros que tenham um determinado termo, mas não outro. Esse é um recurso bem interessante para a gente utilizar para aqueles termos que têm um significado numa determinada área e representam um conceito, uma ideia completamente diferente em outra. Ou se a gente quer excluir elementos de uma área, pequenos elementos de uma determinada busca. Quando a gente estiver fazendo a busca na base, nós vamos demonstrar isso mais claramente. Outros operadores que a Web of Science nos permite utilizar são as aspas para buscar expressões. Por que é importante o uso das aspas? As bases como a Web of Science, elas têm um recurso que é eliminar as chamadas stop words. Stop words são os artigos, as expressões, esse tipo de palavra acaba sendo eliminada, mas eventualmente a gente precisa buscar por uma expressão que contém esses elementos. Então, a gente faz isso utilizando as aspas e também para procurar termos que costumam vir associados, que tem que estar um do lado do outro para ser relevantes para a nossa busca. Outra opção é o near, que é um operador de proximidade. Então, deixa eu dar um exemplo interessante do uso do near. Se eu estiver pesquisando por gerenciamento de recursos hídricos em inglês, a expressão vai ser Water Resources Management. Então, essa é uma expressão. Eu poderia colocar ela entre aspas, ou se eu quero pegar também registros que tenham, por acaso, Management of Water Resources, eu posso utilizar a seguinte expressão. Eu uso as aspas, porque eu não quero water numa parte do registro e resources em outra, eu quero esses dois termos associados. E aí eu coloco near. Então eu digo que tem que ser duas palavras no máximo de distância.
E aí, opa, hum, aqui. Usando o recurso do NIR, eu vou conseguir encontrar tantos registros que tenham a expressão Water Resources Management, quanto Management of Water Resources. E eu não preciso usar essas duas variações na minha pesquisa. Fazendo o uso desse operador de proximidade, a base vai fazer essa pesquisa sem eu precisar escrever todas as variantes nos campos de pesquisa. Outros recursos que a base oferece. Os recursos de truncamento. O asterisco, que é bem útil para pesquisar radicais. O cifrão, que é interessante para pesquisar palavras que têm, que podem ou não ter uma variação com uma palavra, com uma letra só. Então, o cifrão ele representa um ou nenhum caractere. E o ponto de interrogação representa variação em um caractere só. É bem útil para pegar diferenças entre idiomas, diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, que tem, às vezes, algumas pequenas variações na grafia das palavras, embora a palavra seja praticamente a mesma. Ok. Então, aqui nós temos um exemplo de uso desses operadores de forma conjunta. Então, usando o asterisco, eu pego as variações desse radical, que pode ser rinite, rinoconjuntivite. Alerg pode ser alergia, alergias, alérgenos. E próximo de pólen, ou pequenas variações nessa palavra. Então, isso permite que, ao invés de fazer uma busca que tenha que conter todas essas palavras que eu estou usando aqui, eu associo esses elementos, esses radicais, através dos truncadores e dos operadores booleanos. Eu consigo reduzir bastante o tamanho da minha expressão de busca e pego uma variação enorme entre os registros. Bom, então agora vamos fazer isso na base para ver na prática como isso funciona. Então, essa aqui, como eu tinha falado, é a carinha da Web of Science. Ela, a princípio, vem em português. Se por algum motivo ela não vier com a interface em português, é só trocar nessa área de opções aqui ao lado. Tá? Não é necessário fazer login para usar a base, mas se a gente tiver login, isso permite uma série de recursos extras, como salvar buscas e salvar alertas de buscas. Então, esses alertas são um recurso bem interessante que a Web of Science e algumas outras bases têm, que significa que eu gero uma busca, eu crio uma expressão de busca que é relevante, que atende a minha demanda, e eu posso configurar a base para periodicamente refazer automaticamente essa busca e me avisar se tem alguma novidade ou não.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um e-mail da Web of Science me avisando, esse é um alerta para uma busca salva, que existem 3 novos registros naquela busca que eu salvei e quais são esses materiais. Então, isso me permite, com esses pequenos detalhes, analisar se de repente vale a pena ir até a base e verificar esses registros, ou se não, se eles não são relevantes. E tudo isso sem precisar retornar na base, refazer a pesquisa. Então, de tempos em tempos, a base vai me informando se tem novidades ou não. E eu posso configurar isso para uma busca ou para uma pesquisa por autor também. Bom, porque eu já entrei na base, ela já mudou um pouquinho a carinha dos campos, porque geralmente eu costumo trabalhar com mais campos, eu acho. Mas, se a gente precisar acrescentar mais linhas, a gente pode vir aqui. Um detalhe importante, conforme eu falei, aqui a gente está pesquisando na coleção principal da Web of Science, ou seja, o índice de ciências, o índice de ciências sociais, de artes e humanidades, e também os índices de anais de eventos e de fontes emergentes. Porém, a base permite a busca em alguns índices extras. Se eu clicar aqui em todas as bases de dados, ele vai buscar, além da coleção principal, nessa base, que é a de patentes, e nessas outras 3 bases, que são de periódicos da Coreia, da Rússia e da América Latina. O que é importante saber quando a gente seleciona a opção de todas as bases? Isso muda a quantidade de campos em que a gente pode pesquisar ou não. Os registros que estão na chamada Core Collection, na coleção principal da Web of Science, são mais completos e também eles contêm mais elementos que uma base como, por exemplo, a base de patentes, muitas vezes não pode fornecer porque a gente está trabalhando com material completamente diferente. Então, se vocês olharem aqui, selecionando todas as bases de dados, essas são as opções de campos que a gente pode fazer a pesquisa. São os campos principais: título, autor, nome da publicação, ano, alguns identificadores. Se nós trocamos para a coleção principal da Web of Science, o número de campos que a gente pode pesquisar aumenta bastante. Sempre ao lado do campo tem uma explicação do que o elemento que está ali, o que a gente colocar ali, mais ou menos onde é que ele vai ser pesquisado e alguns recursos para fazer essa busca. Sempre alguns exemplos de como fazer essa pesquisa. Okay? Nós podemos também estipular o período de busca, então, os últimos 5 anos, ou um intervalo personalizado. Então, de repente, eu quero os últimos 3 anos. E na opção de mais configurações, eu posso limitar, quando eu estou pesquisando na coleção principal, quais as bases ele vai fazer a pesquisa. Se eu estou pesquisando por um tema que tem a ver com a área de ciências sociais, talvez esse índice que é de ciências mais ciências brutas, ciências exatas, talvez não me interesse. Eu posso desmarcar ele para tornar a pesquisa mais rápida. Então, sempre é uma opção para direcionar um pouco mais, pré-selecionar em quais bases a pesquisa vai ser feita ou não.
Ou eu posso, se eu quero, mas se de repente eu estou procurando um tema multidisciplinar, e isso é uma característica bem interessante dessas bases multidisciplinares, é que elas nos dão um panorama sobre como um determinado tema está sendo tratado em diferentes áreas. Então, eu posso deixar tudo marcado para recuperar resultados que venham de diferentes áreas do conhecimento sobre aquilo que eu estou pesquisando. Bom, então aqui vamos fazer uma pesquisa. Primeiro, uma pesquisa em que eu tenho termos que são mais ou menos similares. Então, eu vou utilizar o OR. Então, precipitation or... Peraí que ele já começou a fazer a busca. Deixa eu voltar na pesquisa. Precipitação ou chuva. Um detalhe importante, selecionar qual o campo que eu vou pesquisar. Um recurso que eu posso usar, se de repente, pensando como uma expressão matemática, eu posso colocar entre parênteses. Isso ajuda a base a entender que precipitation ou chuva são alternativos um ao outro. E eu quero pesquisar temas que tenham a ver com medição de chuva, monitoramento de chuva, monitoramento pluviométrico. Então, eu vou deixar só com radical, porque eu quero qualquer coisa que tenha mais ou menos a ver com monitoramento, de repente qualquer variação nesse sentido me interessa. Então, vou fazer uma pesquisa. Se vocês olharem esse primeiro registro, ele é um registro que é da química. Vamos entrar no registro para a gente ver por que ele trouxe. Eu estou falando de precipitação, estou falando de chuva, por que ele trouxe essa informação que aparentemente não tem uma relação muito direta. A minha internet também não parece estar muito colaborativa. Vocês ainda conseguem me escutar? Tá. Eu acho que eu vou sair e abrir de novo o Firefox, porque pelo jeito aconteceu alguma coisa com a rede. Ok.
Certo. Então, aqui a gente entrou no registro. Se vocês olharem aqui, precipitação é um termo que, como outros, tem um sentido para uma determinada área e outro para outro. Então, aqui está falando do processo de precipitação de um elemento, de um determinado composto químico dentro do processo de cromatografia. E também tem a questão do monitoramento, que não é uma coisa específica de uma área ou de outra, é um processo que acontece em diferentes áreas. Então, aqui a gente começa a ver a necessidade de utilizar as opções de filtrar. Eu posso pré-determinar uma área de assunto lá no início? Posso. Mas às vezes eu não tenho muita certeza do que a base vai me trazer. Então eu posso fazer uma pesquisa mais aberta e utilizar os filtros para direcionar os resultados para aquilo que me interessa. Então aqui a gente tem as categorias de assunto da Web of Science. Então tem todos esses assuntos. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso selecionar assuntos para excluir ou eu posso selecionar assuntos para refinar, ou seja, para limitar aqueles assuntos. Pensando na área de pesquisa do IPH, então, o que nos interessa quando utilizando aqueles termos? Certamente ciências ambientais, geociências, recursos hídricos, a parte de meteorologia também, sensoriamento remoto, ecologia talvez, essa parte de engenharia nem tanto, essa área que tem uma perspectiva mais voltada para meio ambiente sim, a parte de geografia também pode ser interessante. Isso porque a área de pesquisa a área de pesquisa do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é a área de ciências ambientais, ela é uma área multidisciplinar, então vão existir coisas em diferentes matérias, vão existir documentos que são interessantes para a pesquisa. E dependendo do lugar onde é feito, vai ter um determinado nome, engenharia ambiental, ciências ambientais, ou vai ser pesquisado dentro da área de pesquisas básicas, como física, como geografia. Então, a partir do meu conhecimento sobre o que eu estou pesquisando, eu posso ir limitando os resultados para aquilo que me interessa mais. Ok. Uhum. Parte de agricultura às vezes também tem questões interessantes, engenharia aeroespacial também. Uhum. Tá, então selecionei as áreas que me interessam. Aqui eu vou refinar, ou seja, vou limitar. Então antes eu tinha 15 mil resultados. Agora eu já diminuí para 9 mil 9.300 resultados, e eu já estou vendo que os meus resultados principais já têm uma relação mais específica com a área que eu estou buscando. Tá? Para além disso, eu posso limitar pelo tipo de documento. Então, se a minha pesquisa é baseada só em artigos, eu posso limitar isso. Ou posso eliminar aqueles documentos que na prática não me interessam muito. Por exemplo, material de editorial. E talvez eu quero só artigos originais, eu não quero artigos de revisão. Então eu vou excluir esses daqui também.
Eu diminui pouco, porque em geral o, boa parte dos meus resultados são periódicos, então alterar os documentos não faz tanta diferença, mas pelo menos elimina algo que na prática não me interessa tanto. Aqui existem outros elementos para limitar, se eu quiser limitar por autores, mas isso também me dá uma perspectiva interessante. Geralmente, esses filtros vão estar em ordem decrescente. Então, por aqui, eu posso ter noção de quem são os autores que mais publicam sobre um determinado tema do meu interesse. Ok. Aqui eu não vou pré-selecionar nada, a princípio todos os autores me interessam. Ok, então aqui eu tenho 9.161 resultados. Eu ainda posso limitar se eu quero só material de acesso aberto, ou seja, que é garantido que eu vou acessar. Porém, quando a gente está utilizando a Web of Science com acesso proxy, muitas vezes a gente tem o acesso mesmo que ele não seja por meio de acesso aberto. Então, esse primeiro material, ele é um material de acesso aberto. Eu posso ver isso porque está indicando aqui, texto integral gratuito do editor. Esse aqui é um material que não é de acesso aberto, mas eu consigo acessar porque ou a CAPES ou a URGS assina e a base me mostra isso. Esse material, a princípio, eu não consigo acessar diretamente pela Web of Science, porque a gente pode ver que não tem o link para esse item aqui. Nesses casos, significa que a gente não tem acesso de jeito nenhum a esse material? Não necessariamente. Esses links entre a base e aquilo que a gente tem ou não tem acesso não são 100% fidedignos à realidade de material que a gente tem acesso ou não. Então, muitas vezes eu encontrei um material e aqui entra a possibilidade de usar os gerenciadores para nos auxiliar. Então, de repente eu encontrei esse material pela Web of Science, eu não estou conseguindo acessar o conteúdo, mas eu posso salvar no meu gerenciador para, num segundo momento, buscar esse item ou numa base específica da área, ou de repente contatar a biblioteca e ver se existe a possibilidade de conseguir esse material por outros meios que não necessariamente as bases, como por exemplo a comutação bibliográfica, que é a troca de material bibliográfico entre bibliotecas que fazem parte de uma rede. Então, como é que eu salvaria esse registro único para o meu gerenciador? Primeiro eu vou abrir o meu gerenciador, eu uso o Zotero, mas a lógica é bastante similar se a gente utiliza o Mendeley ou algum outro gerenciador. A Web of Science, em geral, tem uns recursos melhores para salvar para o EndNote, que é o gerenciador da base. A diferença do EndNote para esses outros gerenciadores, como o Zotero e o Mendeley, é que ele é um gerenciador pago na sua versão com funcionalidades completas. Então, aqui eu vou salvar esse material. Vocês podem ver que os primeiros itens são sempre para o EndNote, mas se a gente quer um outro gerenciador, a gente escolhe essa outra opção aqui, outros formatos de arquivo. E aí, quais os elementos que nos interessam?
A Web of Science não oferece a opção do RIS, mas se a gente selecionar... não, eu acho que se a gente selecionar outros softwares de referência, ele vai exportar em RIS. Vou clicar aqui. Ele veio em TXT. Eu tenho impressão... Não tenho certeza se o Zotero consegue abrir esse aqui. Deixa eu tentar com o BibTeX. É mais garantido. Sim, então aqui o Zotero já reconheceu. Já aparece como uma opção para abrir esse material. Então eu vou clicar em abrir e dar um OK. E tá aqui o material. Não tem o PDF, porque obviamente a gente não tinha acesso a esse material via Web of Science. Ele não tinha o link, pelo menos. Mas eu estou vendo que é uma publicação da Elsevier, que fornece uma base chamada Science Direct. Então, provavelmente, através dessa outra base, se a gente for lá, a gente consegue acessar esse material para incluir aqui no nosso registro do gerenciador. Os gerenciadores têm também a opção de tentar encontrar o PDF. A gente pode usar esse recurso. Realmente, ele não achou. Então, provavelmente, nesse caso, a gente tem que procurar por dentro da base, mais especificamente, para encontrar o conteúdo, ou, eventualmente, tentar um contato com a biblioteca, para que, através de outros meios, seja possível ter acesso a esse texto. Então, essa foi uma exportação por arquivo da base. A gente também pode utilizar o plugin do gerenciador que a gente utiliza. Então, aqui, essa opção da pastinha é a opção do plugin do Zotero, mas o Mendeley também oferece. Então, ele está me perguntando o que eu quero salvar. Ele encontrou outros registros aqui. Muitas vezes são os registros que vêm da referência, esse tipo de coisa, então por isso que ele oferece duas opções, mas o que eu quero salvar é esse aqui. Eu vou dar um OK, ele vai gerar da mesma forma que pela exportação, vai gerar o arquivo aqui no meu gerenciador. Olhando os dados desse material aqui, para a gente reconhecer os elementos de um registro individual dentro da Web of Science. Então, eu vou ter o título, eu vou ter... no caso ali, o que o Zotero pegou como os dois títulos, na realidade, foi o título e o subtítulo do mesmo registro. Então, a princípio, eu vou ter o título, eu vou ter os autores, qual é a fonte, os dados mais específicos, o resumo, as palavras-chave que o autor determinou e as palavras-chave do vocabulário que a Web of Science está usando para descrever esse tipo de registro. Além das informações de associação, que é daqui que a Web of Science tira os dados para quando a gente faz as pesquisas por afiliação, ou seja, eu quero os registros sobre determinado tema que venham somente do Brasil. Então, ela usa esses elementos aqui da afiliação dos autores. Os dados de financiamento dessa pesquisa e também as referências citadas. Por que isso é tão importante em bases referenciais? Bases referenciais como a Web of Science e a Scopus, elas pesam a relevância dos periódicos e pesam a relevância dos registros baseada em quanto aquele item é citado. Como é que elas fazem isso? Quando um registro entra na base, é listado todas as referências. Se essa referência já tem um registro na base, ela ganha mais uma citação.
E a partir dessa rede de citações, que essas bases, como Web of Science, como Scopus, criam os índices de qualidade que muitas vezes são utilizados, por exemplo, para avaliação Qualis, que qualifica os periódicos que são onde os autores da pós-graduação do Brasil publicam. Então, esses indicadores são muito utilizados, por exemplo, para avaliação da pós-graduação. E essa informação vem dessa rede de citações entre os registros que aparecem na base. Então, aqui a base vai me trazer todas as referências desse material, que podem ser recursos interessantes também para minha pesquisa. E ela vai me dizer se esse trabalho recebeu alguma citação, quem citou. Então, se houveram citações, os trabalhos que citaram esse material também podem ser interessantes para minha pesquisa. E existe também esse uso na Web of Science, que é um índice de interesse nos últimos 6 meses sobre esse material. Principalmente para material mais novo, ainda não houve tempo para que o material tenha sido citado. Então, esse índice demonstra quantas vezes esse material foi visualizado nos últimos 6 meses e desde 2013, que é quando a Web of Science começou a fazer esse índice. Então, isso me ajuda a ter uma noção do quanto esse material está sendo procurado ou não na base, independente das citações. Então, as bases têm agregado essas informações também sobre o impacto de determinados materiais nas redes sociais, são formas alternativas de verificar o impacto de uma determinada publicação. Aqui eu já posso criar um alerta de citação para esse material, ou seja, eu acho um artigo, eu acho um material que é muito relevante para a minha pesquisa e muito provavelmente, se alguém citar esse documento, está trabalhando com um tema bastante relacionado com aquilo que eu estou pesquisando. Para saber se estão tendo citações e acompanhar a evolução do desenrolar do que esse artigo está gerando na comunidade científica, eu posso criar um alerta de citação. Então, por isso que é importante o login. Porque eu estou logada, eu consigo criar um alerta, ele vai me indicar para onde ele vai mandar esse alerta, qual o e-mail, e eu clico aqui em salvar. Pronto, então agora, se alguém citar esse artigo e se esse documento que cita esse artigo vier para a Web of Science, esse material vai estar listado nas referências e a base vai me avisar. Ok, vamos voltar para os resultados. Então, esses são os elementos de um registro individual. Se os materiais aqui, eles estão listados por data, eu posso mudar essa classificação para número de citações, por exemplo. Então, eu quero tudo aquilo que é mais citado, independente da data. Aqui eu estou trabalhando com registros que não são tão antigos, então todos mais ou menos do mesmo período, então talvez a questão de ser mais novo ou menos é menos relevante do que outros elementos, como por exemplo, quanto um trabalho é citado. Então, esse material aqui teve 239 citações dentro dos registros que vieram para a Web of Science. Então, vamos clicar nele aqui. Por quê? Aqui eu posso ver também, aquele outro registro não tinha citações, então ele não tinha esses elementos extras. Que são quem citou ele. Ou seja, as referências me ajudam a encontrar recursos mais antigos que esse material e quem citou me ajuda a encontrar recursos mais novos
que esse material. Então, são outras formas, para além da pesquisa por tópico, por autor, de achar material relacionado à minha busca. Como eu falei, é possível criar alertas, por exemplo, para a citação de um trabalho, mas também para a pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda a pesquisa que eu fiz, inclusive determinando quais as categorias de assunto me interessam, excluindo documentos. O que eu posso fazer? Eu posso criar um alerta para essa pesquisa. De tempos em tempos, a base vai refazer essa pesquisa para mim. Então, eu crio o alerta. Uma coisa que eu acho interessante na hora de fazer um alerta é gerenciar esse alerta para que ele não seja feito com a frequência semanal. Por quê? A Web of Science avisa se teve resultados positivos ou negativos. Se eu tenho muitos alertas, como é o meu caso, eu tenho vários alertas para monitorar a produção de pesquisadores específicos. Se eu deixo semanalmente, eu vou receber muitos e-mails que em muitos casos não vão ter novidades. Então, eu deixo para a base me mandar um alerta mensal se houve novidades ou não. Tudo isso vai depender de qual a demanda de atualização que vocês têm. Se vocês querem fazer um acompanhamento mais só para saber se teve alguma novidade nesse meio tempo, um alerta mensal é suficiente. Agora, se vocês estão fazendo um acompanhamento mais criterioso, inclusive em diferentes bases, então pode ser interessante ter esse alerta para um período mais curto. Ok. Em relação a esses materiais, eu posso especificar mais. Eu vou limitar só para o material de 2020. E vou dizer que eu quero só o que está em acesso aberto. E eu posso, a partir daqui, exportar todo esse conjunto de resultados da página para um gerenciador. Ou eu posso pré-selecionar o conteúdo que me interessa de cada uma das páginas e adicionar a lista marcada para depois, pela lista marcada, mandar para o gerenciador. A lógica vai ser similar ao que a gente teve para um registro específico. Então, eu vou selecionar. Eu posso aumentar os resultados por página para conseguir selecionar mais coisa ao mesmo tempo. Então, aqui eu selecionei, como eu aumentei os resultados para 50 itens, então eu selecionei 50 itens ao mesmo tempo, e aí eu posso exportar eles. Ou posso, da mesma forma, utilizar o plugin do gerenciador
para fazer a exportação. E aí aqui ele vai me mostrar também o que ele está reconhecendo de material que eu posso selecionar para exportar ou não para o meu gerenciador. Então, vou selecionar todos, dar um OK. Então, aqui, o gerenciador já tem todos esses materiais que eu selecionei de uma vez só. Eu posso criar também, a partir dessa página de resultados, um relatório de citações desses materiais, ou seja, das relações de citações desses materiais. Então, esses materiais são 386 itens, eles têm um índice H de 4. O que quer dizer isso? Pelo menos 4 artigos têm até 4 citações. Lembrando que esse material é um material bem novo, então é normal que as citações não sejam muito altas, porque é só material produzido em 2020. O total das citações gerais são 73 citações a esses materiais. Sem autocitações, ou seja, sem aquelas situações em que o autor cita trabalhos anteriores, que sejam dele mesmo. E aqui eu posso ver quais são esses outros trabalhos que citaram esses materiais, esses 386 documentos. E aqui também tem a lista dos artigos e as citações que eles receberam. Então, é para ter um perfil da realidade de citações dessa minha pesquisa. Deixa eu voltar numa pesquisa anterior que tenha mais resultados. Mais uma para pegar a variação de anos. SFX, Bárbara, é uma opção que algumas bases têm, que algumas universidades têm, que é um servidor específico para encontrar material. A URGS não tem um específico próprio, então eu imagino que às vezes funciona porque a própria base do provedor oferece, mas não é uma resolução feita através dos servidores da URGS. Pode ser uma opção interessante, mas vale a pena saber que, mesmo que a gente não consiga recuperar por ali, vale a pena dar uma olhada nas bases específicas que a URGS tem acesso, porque pode estar lá sem a gente estar conseguindo esse acesso via as bases referenciais. Bom, então aqui tem os resultados dos últimos 3 anos. A gente pode usar essa opção de analisar resultados para ter uma visão gráfica dessa pesquisa. Tá? Então, aqui ele nos dá uma noção de, principalmente, quais as áreas de publicação, mas quais os anos em que o material foi publicado, dependendo do tipo de resultado, ele determina se ele vai fazer usando aqueles quadros ou vai fazer usando as barras. E para quem trabalha com análise de produção científica, ele também permite fazer o download desses resultados para fazer análise
em outros programas, como o Excel ou até programas mais específicos para essa parte de comparação da produção científica. Se eu não me engano, aqui é possível salvar até 10 mil resultados. Deixa eu só conferir. Porque tem uma área que é limitado. Aqui, não, a análise de resultados, o máximo dos elementos, se eu não me engano, era 500, e das citações são 10 mil. Aqui também é possível ver quais são as instituições que mais pesquisam sobre esse tema. Os países que mais produzem. Então, a gente pode ver que, do ponto de vista das organizações, quem mais produz de forma unificada é a Academia de Ciências Chinesa. Mas os autores, perdão, o país de proveniência da maior parte dos resultados é os Estados Unidos, por uma diferença não tão grande da China, mas individualmente os autores que mais publicam sobre o tema são os norte-americanos. Os idiomas de produção do conteúdo, o inglês, porque em geral autores de outros países vão produzir em inglês também e vão publicar em periódicos que têm o seu idioma principal como o inglês. Então, é uma outra forma de visualizar os resultados e ter uma noção de como a pesquisa sobre aquele tema está se comportando. Bom, então, a princípio, sobre essa pesquisa por tópico, essa pesquisa por assunto, o que a Web of Science oferece em termos básicos é isso. É possível pesquisar aqui, nessas opções, por autor, e inicialmente a opção de busca por autor era somente por aqui que a gente fazia. Mas a base implementou há algum tempo a possibilidade de busca por autor. Então, a gente pode buscar pelo nome da pessoa. Então, eu vou fazer a busca por um pesquisador lá do IPH, que se chama Fernando Mainardi, é o primeiro e o segundo nome dele. E se eu clicar aqui, ele vai trazer diferentes resultados. Esse aqui provavelmente é o pesquisador que eu estou procurando. Esse aqui também. E esse aqui também. Nesse caso, eu preciso selecionar os resultados e, dentre aqueles que eu acredito que sejam o pesquisador que eu estou buscando, visualizar o registro combinado. E aqui ele vai me mostrar os resultados. Uma outra opção para os autores que têm essa informação na base é pesquisar pelo ORCID. Se vocês olharem o Lattes de muitos autores, eles já trazem essa informação no Lattes, e se a gente tiver esse número,
a gente pode pesquisar por ele. Essa informação no Lattes dos autores fica aqui. Então, o que a gente precisa é esse número. E muitas vezes os artigos que os autores publicam já têm o link para o ORCID, ou tem o número do ORCID de cada autor. Na Cielo, atualmente, esse número já aparece. Porém, um detalhe importante, essa informação já tem que ter sido agregada ao perfil desse autor na Web of Science. Então, muitas vezes o autor ele tem o ORCID, mas essa informação ainda não foi agregada na Web of Science, porque esses recursos de pesquisa por autor são mais recentes nessa base. Então, eu vou pesquisar pelo número específico. Nesse caso, ele já me direciona para o perfil deste autor. Eu não preciso ficar catando as variações. Então, é uma opção interessante quando eu estou procurando um autor específico. E aqui ele vai me mostrar a produção desse autor e a rede de citações relacionada com essa produção. Se eu quiser fazer uma pesquisa combinada entre a produção do autor e um determinado tema, então como é que eu vou fazer isso? Aqui na busca básica, eu vou pesquisar. Esse é um outro pesquisador lá do IPH, então ele se chama Cristiano Poleto. Como eu não sei se isso vai estar... a Web of Science até 2007 usava só o sobrenome e as iniciais do autor. Então, para registros mais antigos, eu preciso... não adianta tentar incluir o nome completo do autor, porque eu não vou conseguir recuperar. Então, eu utilizo a primeira letra do prenome e o asterisco para pegar as variações. E aí, em tópico, esse autor ele pesquisa na área de sedimentologia, sedimentos. Então, eu vou usar também o recurso do asterisco para pegar as variações dentro desse radical. E para limitar um pouquinho, para garantir que eu vou achar a pessoa certa, eu vou limitar. Deixa eu ver. Bom, eu vou limitar pela URGS. A Web of Science oferece uma lista para achar a forma corrigida do nome da instituição que a gente está buscando. Então, para achar o nome que a Web of Science usa, vamos ver se a gente consegue encontrar por URGS. Então, a gente tem aqui Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, não usa sigla, mas sim o nome completo. Vamos mais adiante. Não, é isso aí. Ok. E aqui eu não vou limitar a nenhum período. Eu quero de todos os anos o que tiver na base desse autor.
Então, aqui recuperou os 18 registros deste autor. Claro que a gente limitou por instituição, e isso funciona bem se o autor tem se na realidade ele publicou ao longo da sua carreira acadêmica a partir de uma instituição só. Nem sempre é uma realidade. Às vezes os autores iniciaram a carreira científica em um determinado local e foram mudando de instituição ao longo do tempo. Então, pode ser importante colocar a instituição ou eliminar essa informação, dependendo do histórico da carreira do autor que a gente está pesquisando. Então, esse é um pouquinho da pesquisa por autor, e eu também posso criar um alerta para essa pesquisa, ou posso criar um alerta para os dados do autor. Então, eu vou pesquisar aqui. Então, só tem. Então, eu posso visualizar isso como um conjunto de resultados. Mas de fato eu achei que ele ia permitir que eu criasse um alerta, mas eu acredito que não. Então, para os alertas de autores, a gente precisa fazer uma busca tradicional e criar um alerta a partir dos resultados da busca. Provavelmente daqui a algum tempo vai ser possível fazer um controle a partir desse perfil de autor, como isso já é possível em outras bases. Mas como esses elementos ainda estão sendo implantados na Web of Science, nem tudo está completamente ajustado. Mas provavelmente os alertas de autores no futuro já vão ser possíveis de ser feitos através do perfil do autor e não pela busca geral. Ok. Tudo tranquilo até aqui? Ok. Então, uma outra opção de pesquisa é a pesquisa por referência citada. O que quer dizer isso? Quando eu vou num registro, deixa eu fazer novamente uma pesquisa, uma outra pesquisa para a gente ver os resultados. Então, eu vou fazer uma pesquisa avançada para a gente já ver a questão da pesquisa avançada e depois a gente vai ver a pesquisa por referência citada. A pesquisa avançada me oferece a possibilidade de trabalhar com mais campos que a pesquisa básica, desde que eu esteja trabalhando com a coleção principal, e também me oferece a possibilidade de combinar resultados entre pesquisas. Um cuidado que a gente tem que ter quando estiver fazendo essa pesquisa é que ela é uma expressão matemática. Então, de certa forma, se a gente abre um parênteses, a gente precisa fechar. Então, a gente tem que ter o cuidado para fazer com que a nossa expressão de busca seja sólida para que a base consiga fazer a pesquisa.
Então, eu vou pesquisar em tópico. Eu vou pesquisar spillway, que é vertedouro, que é um elemento utilizado para extravasar a água das barragens. Mas eu quero todos os tipos de vertedouros que não sejam do tipo tulipa, que é um tipo específico de construção que se faz para verter a água para fora das barragens, mas não me interessa esse tipo. Então, como é que eu vou fazer? O tipo tulipa, em inglês, se chama bellmouth. Isso é utilizado tanto como uma expressão. Opa. Ou como uma palavra hifenizada. Ok. Aqui existe a possibilidade de fazer a busca por país. Opa. And eu quero só o que for do Brasil, e aí aqui eu vou usar o recurso do ponto de interrogação. Então eu pego tanto o Brasil com Z, Brasil com S. Ok. Posso limitar também aqui pelo tipo de documento, pelo ano de publicação, pelo idioma, mas a princípio eu vou deixar assim. Se vocês tiverem dúvidas sobre como fazer essa pesquisa, sempre tem as dicas, a Web of Science sempre tem as ajudas mais ou menos próximas. Então eu acho que. Faltou uma questão bem importante. Não é not igual aqui. É not TS. Então, que é tópico. Então, eu quero vertedouro em tópico, mas não bellmouth em tópico. E quero que sejam registros provenientes do Brasil. Vamos ver se isso vai funcionar. Sim, ele me trouxe 65 resultados. Deixa eu fazer uma outra pesquisa aqui para a gente ver a questão da combinação de buscas. Então, aqui, agora eu vou pesquisar por autor aqui. Então, aquela busca que eu estava fazendo. E aqui eu vou fazer a busca por país, ou seja, aquela busca inicial que eu fiz trazia os resultados desse autor quando ele estava vinculado à URGS, mas não pegava eventualmente material em que ele estivesse vinculado com outra instituição. Ok. Então, aqui, 25 resultados. E eu vou pesquisar também por transporte de sedimentos. E aí eu vou deixar com asterisco, porque aí pega sedimentos, sedimento, qualquer variação nesse sentido. Inclusive, eu posso botar um asterisco aqui também,
porque ele pode pesquisar nos resumos em português se tiver. Ok. Não vê. Ah, por quê? Porque eu esqueci de dizer que sedimento é em tópico. Então, um detalhe de usar a pesquisa avançada é que a gente sempre tem que dar uma revisada para ver se todos os elementos estão ali. Pronto. Então, aqui eu tenho 61 mil resultados e o resultado da busca por esse pesquisador específico. Eu posso combinar esses resultados de busca. Posso combinar eles aqui ou posso combinar eles por aqui. Então, eu clico aqui e eu vou combinar eles de duas formas. Eu posso combinar limitando, ou seja, eu quero os registros que existam tanto em uma pesquisa quanto em outra, então eu uso o E, ou eu posso combinar ampliando, ou seja, eu quero tanto o que está nessa ou o que está nessa aqui. Então, daí eu usaria o OR. Eu vou usar o AND e combinar os resultados sobre transporte de sedimentos e a produção desse pesquisador. Então, os resultados combinados dessas duas pesquisas são esses 3 registros. Então, aqui. Agora, o que eu queria mostrar para vocês sobre a questão das referências citadas. Toda vez que um material é citado, e ele existe também na Web of Science, ele vai aparecer dessa maneira, com a identificação para eu poder ir para esse outro registro na base. Mas muitas vezes a base não tem o registro sobre esse item específico. Então, por exemplo, esse material aqui provavelmente é um livro e ele não está, ele não aparece, ele não tem um registro específico na Web of Science. Mas se vocês olharem, ele tem uma contagem de citações. Por quê? Mesmo que a Web of Science não tenha um registro desse material, se ele foi citado em diferentes materiais que a Web of Science registrou, ela faz também uma contagem de citações, mesmo que esse material não exista na base. Por que isso pode ser interessante? Às vezes, um determinado texto, ele é chave para uma pesquisa, mas esse material não é um material que está na Web of Science por padrão, não é um artigo, às vezes é uma tese, é um livro. Então, nesse caso, mas se alguém citou aquele material que é relevante, provavelmente quem está citando esse item também está trazendo informações importantes para mim. Então, como é que eu pesquiso por esses registros que citaram um documento-chave para minha pesquisa? Pela opção de pesquisa de referência citada. Isso é bem útil quando a gente está procurando material mais antigo, textos chave, mas que tenham uma certa idade já. Ou teses, dissertações, literatura cinzenta, que a gente chama, que não é necessariamente material publicado por nenhuma editora. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pesquisar por esse autor. Ele é um autor de um laboratório de engenharia de Portugal que publicou material na segunda metade do século XX sobre temas relacionados à área de hidráulica e que são úteis, por exemplo, para as pesquisas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, eu deixo o autor,
vou fazer a pesquisa por autor, eu posso pesquisar por outros elementos, mas a própria Web of Science recomenda que a gente aceite variações. Por quê? Porque nem sempre as pessoas citam documentos, sobretudo documentos antigos, da mesma forma. Às vezes as pessoas traduziam títulos que no original não eram traduzidos, faziam coisas desse tipo. Então, muitas vezes eles estão tratando do mesmo documento, mas a referência aparece de maneira diferente. Então, é interessante tentar aqueles elementos que são mais amplos, porque por aqui a gente pode olhar e ver aqui, por exemplo, existem pequenas variações na forma como a fonte é descrita, mas pelo título, pela informação de volume, pela informação de página, a gente consegue se dar conta que se trata de um mesmo item. Então, esse aqui é a princípio o mesmo item. Então, se esse material é um material-chave para mim, provavelmente quem cita ele também tem alguma informação interessante. Então, eu posso ir selecionando. Aqui não tem o título, mas bate o ano, bate a página, provavelmente é a mesma coisa. Tá. Selecionei aqueles itens que parecem ser a referência que eu estou pesquisando. Eu encerro a pesquisa. O que ele faz? Ele integra todo mundo que citou aquela referência num resultado de pesquisa único que me permite ver quem são esses trabalhos que citaram esse item-chave para mim, mesmo que esse item não exista na Web of Science. Mais alguma dúvida em relação a essa parte de referências citadas? Bom, então eu vou fechar o compartilhamento de tela. Só para a gente conferir. Parte de exportação a gente já fez. Ok, então o Journal Citation Reports. Como eu falei, essas bases elas geram índices elas geram índices de qualidade dos periódicos baseado na questão das citações. A Web of Science gera esse índice chamado JCR. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esses índices de avaliação, existem dois módulos do Super 8, o Pesquisador 1 e Pesquisador 2, que falam de forma mais específica sobre esses índices. Mas muitas vezes a gente quer consultar para saber quais são os periódicos que estão mais bem qualificados pelos critérios desses índices na base, ou quer conferir o extrato do índice porque vai fazer uma publicação da pós e precisa saber qual é o extrato, conferir a informação do Qualis. Então, como a gente faz isso?
Aqui na Web of Science existe essa opção Journal Citation Reports. Fechar um pouco as coisas aqui, ver se ele... Aqui. Então, aqui a gente pode pesquisar por um jornal específico, por um periódico específico, se a gente sabe qual o periódico que a gente quer, ou, de repente, por uma área de pesquisa. Então, o Journal Citation Reports se refere sempre aos 3 anos anteriores ao ano selecionado. Então, 2018, por que o último é 2018? Porque os dados de 2019 ainda não estão completamente consolidados. Então, é sempre... tem sempre um período de espera dos resultados desse índice para dar tempo de calcular as informações completas relativas àquele ano. Então, a gente pode fazer uma seleção por área aqui. Eu posso ir para um jornal, para um periódico específico. Então, por exemplo, esse aqui é um periódico da área de geociências. Que ele vai me mostrar as características desse periódico, o fator de impacto desse periódico, a distribuição das citações. E se eu conheço a área, eu mais ou menos sei se esse é um fator de impacto que é relevante, que não é relevante. Mas, se eu não tenho essa noção, eu posso fazer a comparação, fazer a pesquisa por área, por categoria, por área do conhecimento. Então, eu vou pesquisar sobre a área de recursos hídricos. Então, primeiro ele vai me dar ele vai me dar quantos foram os títulos analisados naquele ano. Então, a evolução de todo ano vai aumentando um pouquinho a princípio, os títulos que estão sendo considerados para base, os gráficos de mediana, como são feitos os cálculos. E aí eu vou... Então, a princípio, pelo fator de impacto, o jornal mais bem ranqueado é o Water Research, que é esse periódico aqui. E aí a gente pode... o Catena, aquele que eu pesquisei antes, está numa boa posição. Então, um fator de impacto de 3,5, se eu não me engano, é um fator relevante para esta área de pesquisa. Então, vamos dar uma olhada na Water Research. Tem um fator de impacto de 7,9, então, relativamente mais alto do que aquele outro periódico. Os dados dos artigos com mais citações. E aqui tem os indicadores desse periódico específico. Então, para quem está familiarizado com a avaliação da Qualys, o fator de impacto que a avaliação Qualys usa para os periódicos vem dessa fonte, do Journal Citation Reports. Então, por aqui a gente pode conferir esses detalhes também. Aqui tem um tutorial
da biblioteca do ICBS sobre como identificar o fator de impacto. E para conhecer mais sobre a base, tem o canal do YouTube da Web of Science. Deixa eu entrar aqui no canal. O canal tem vídeos em diferentes idiomas, mas a gente pode aqui. Mas a gente pode limitar os resultados ao português pesquisando por core. E aí aqui tem as orientações sobre diferentes aspectos da Web of Science. Então são vídeos em português que nos ajudam a conhecer mais a base. Além disso, tem nesse link aqui, também tem um guia rápido para a base com essas dicas de os truncadores, os booleanos, seleção de campos, essas outras informações, assim, é um guia rápido, é o guia de cabeceira quando a gente vai pesquisar na Web of Science, pode ter esse material junto, porque daí qualquer coisa, se esquecer como é que faz, pode olhar ali, embora a Web of Science, se a gente prestar atenção, os campos sempre tem a dica, então é bom dar uma olhada quando a gente vai selecionar um campo, o que ele está mostrando de opção, porque sempre tem as dicas de como utilizar aquele recurso específico. Então agora a gente abre o bate-papo para dúvidas que vocês tiverem agora, mas conforme vocês forem utilizando, se surgirem dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail da biblioteca, bibph@urgs.br. E aí agora eu deixo o bate-papo aberto para tirar dúvidas. Tanice, sim, existe a possibilidade de exportar as referências sem ser para um gerenciador. Tu pode exportar para campos separados por vírgula. Deixa eu compartilhar de novo a tela. E eu acho que existem algumas outras opções também. Deixa eu voltar lá na base. Aqui. Então, eu posso exportar. Deixa eu selecionar aqui formatos de arquivo. Ó, eu posso exportar para texto sem formatação, então vai ser simplesmente um registro. Eu posso exportar para texto separado por tabulações, que me permite jogar essa informação para dentro do Excel. Deixa eu só voltar lá na base. Então, que eu posso fazer isso para dentro do Excel. Eu posso fazer isso também. Aqui eu estou pensando em fazer para um item só, mas eu posso fazer para os resultados de pesquisa também. Claro que isso existe um fator limitante de quantidade de resultados, se eu não me engano.
Eu acho que eram 5.000 há um tempo atrás que eu podia jogar para. Então, aqui, ó, aqui eu posso ir até 500 registros de uma vez só. Então eu posso jogar todos, eu só tenho 32. Ahn, então os elementos que eu quero, provavelmente esses aqui são suficientes e eu posso inclusive salvar em HTML para abrir simplesmente num navegador. Texto sem formatação, então eu posso abrir num Word, até num bloco de notas, e as opções de texto separado por tabulações. Da mesma forma, eu posso salvar essas informações conforme elas são associadas no relatório de citações também. Então, vão ser essas informações numéricas que ele vai me dar ou para o Excel ou em um arquivo de texto. Não sei, Tanice, se era essa a estrutura de exportação que tu estava procurando.